Agora, na Jovem RP, Papo Profissa, com Léo Biasi. Muito boa noite para você que está ligado aqui na Jovem RP, a rádio para você. Estamos começando mais um Papo Profissa. E hoje o Papo Profissa, que sempre traz alguém interessante, pessoas bacanas aqui para falarem de suas profissões. Nós sempre tentamos dar dicas aqui para te ajudar no mercado de trabalho. Está trazendo o Leonardo Alves. O Léo, ele é conselheiro tutelar em Mauá, tem 25 anos. É isso mesmo, Léo? Isso aí, Léo. Boa noite a todos. Sou conselheiro tutelar da cidade de Mauá. Bacana, Léo. Eu falei 25 anos conselheiro tutelar. Não, o Léo tem 25 anos e é conselheiro tutelar. Bom, Léo, qual a sua formação acadêmica? O que você já estudou? Como que é? Bom, eu já estudei no Senai, fiz Senai. Senai? Fiz o curso de eletricista e manutenção. Certo. E com o Senai, através do Senai, eu consegui o meu primeiro emprego para pagar a faculdade de Direito. Bacana. Então, hoje eu sou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo. Entendi. Começou ali com o Senai, um curso técnico, e foi galgando ali, fez Direito e continuou estudando. Como que é? Continuo estudando. Hoje eu faço uma pós de Direitos Sociais na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E a gente continua falando um pouco estudando também sobre a criança e o adolescente, né? Não tem como ser conselheiro hoje e não estar sempre buscando entender sobre as dinâmicas, as mudanças da lei relacionadas à criança e adolescência. Certo. E você é o conselheiro tutelar mais jovem da região. Como que é isso para você? Olha, é um desafio, né? Na realidade, a gente fez a nossa campanha para dar um ar novo, oxigenar o conselho, trazer novas ideias, porque sempre é um tabu quando a gente fala com os jovens sobre conselho tutelar. Então a gente buscou fazer um mandato que fosse participativo e ao mesmo tempo ouvisse a voz do jovem, né? Dialogasse. Sim. Eu acho que o que a gente está precisando hoje é de diálogo. Então a gente inicialmente sofreu bastante, né? Porque a gente fui eleito com 22 anos. Bem jovem, né? E aí é sempre muito difícil a gente... numa profissão que normalmente são pessoas que têm uma experiência maior, né, na área. Então a faixa etária mais ou menos dos conselheiros é 40, 45 anos, quando já passou por uma série de entidades, de programas, e aí vai ser conselheiro tutelar. E a gente quebrou esse tabu, elegendo a candidatura mais jovem no Brasil. Mais jovem do Brasil, não é só da região. E aí a gente está aproveitando para fazer esse diálogo, quebrar esse distanciamento que o conselho tutelar tem, principalmente com o jovem. Certo. E é muito legal a gente ouvir isso, porque o jovem ele tem que começar a tomar posições, inclusive posições na nossa sociedade. Então é muito bom ver um jovem galgando, né, nesse caminho de garantir direitos, porque o conselheiro tutelar ele trabalha na garantia de direitos. Exatamente, a garantia de direitos. E aí é legal quando a gente fala de jovem para jovem, né? Sim. A realidade, as questões principais aí no dia a dia da nossa juventude. E para quem não, às vezes conhece o conselho tutelar da série de TV ou conhece de ouvir falar, o que faz um conselheiro tutelar, Léo? O conselheiro tutelar, ele é um articulador de políticas públicas, né? A gente vem de um código de menores em que o juiz de menor ele trabalhava sob a ótica do código de menor. Então era prender, punir, tratar o jovem como delinquente, que tem que se afastar da sociedade. Coisa mais restritiva. Mais restritiva, mais punitiva, né? Certo. É você entender que o jovem deve se afastar da sociedade. E o conselho tutelar veio na ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, quando o Estatuto veio, ele inovou uma série de políticas públicas, trazendo uma nova ótica sobre o tratar da criança e do adolescente. Então o Conselho Tutelar ele é um articulador de políticas públicas. Ele vai fiscalizar, articular, né? Ele é autônomo nas suas decisões, embora a gente é mantido pela administração pública local, mas ele é um articulador. Então ele zela pelos direitos da criança e do adolescente. Ele então não é um órgão da prefeitura, não é um departamento. Como que funciona essa relação? Ele é mantido pela administração pública local, embora as decisões do Conselho Tutelar sejam autônomas. Então a administração pública, a prefeitura tem que manter o conselho. Tem que garantir água, luz,
suporte técnico, e o conselheiro, nas suas decisões, ele é autônomo, né? Ele não depende e nem pode da prefeitura, de governantes, vereadores, enfim. Sim, Ele é autônomo. Ele tem essa liberdade para poder agir conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro das suas atribuições. Certo. A ideia é sempre estar sendo regido pelo ECA. O pessoal fala do ECA. Qual a importância do ECA para um conselheiro tutelar? É tudo. Nós somos os guardiões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos os direitos e deveres da criança e do adolescente, todas as políticas públicas que envolvam criança e adolescente, o ECA regula, e o conselheiro tutelar é um guardião, né? Ele fiscaliza se as políticas públicas estão sendo efetuadas corretamente, né? Ele pode requisitar, o conselheiro tutelar tem poder de requisitar, mandar, né, que os serviços sejam realizados em prol da criança e do adolescente, encaminhar diretamente para o Ministério Público notícia de fato, encaminhar diretamente para o juiz casos da sua competência, aconselhar, encaminhar. Tudo isso faz parte da função de conselheiro. Muito bacana, bacana mesmo. Léo, eu queria saber um pouco mais de você. Como que foi esse caminho profissional até chegar o conselho tutelar na sua vida? Você começou no Senai, mas por quais lugares você já trabalhou? Na realidade, eu já trabalhei na realidade, o desejo de poder contribuir com a sociedade nasceu no Grêmio Estudantil, né? Eu fiz parte do Grêmio Estudantil lá do Guapituba, da escola do Guapituba em Mauá. E aí o desejo de poder contribuir de alguma forma com a sociedade. E eu tive um exemplo muito claro, que é ter minha avó, né? Minha avó sempre atuou na comunidade, nas associações, amigos de bairro ali, e ela sempre tinha esse desejo de trabalhar com criança e adolescente. Ela foi me inserindo nisso, nas atividades que ela fazia. Na faculdade mesmo, eu comecei a participar das atividades da criança e do adolescente, em direito constitucional, sempre que tinha essa relação. Depois eu fui conselheiro da saúde, fui o conselheiro mais jovem de saúde da cidade de Mauá, né? Foi também um grande desafio, porque normalmente também a maioria dos conselheiros tinha um pensamento... Um pessoal mais velho, diferente, um pessoal mais... tinha um pessoal não velho da forma pejorativa. Sim, mais experiente, que veio de outras linhas. Sim. E lá eu pude também aprender muito lá no conselho, né? O nosso conselho de saúde lá de Mauá é um dos mais atuantes da região, né? Lá tem um histórico de ser muito combativo, de lutar muito pelos direitos de saúde, e aí lá que eu aprendi bastante também. Depois eu fui, junto com o meu amigo Reinaldo que tá aqui, fui conselheiro de juventude da cidade de Mauá. Bacana. Também participei da primeira eleição para o conselho de juventude da cidade, e aí surgiu esse interesse de disputar a eleição do conselho tutelar, sempre ouvindo as pessoas, sempre entendendo qual seria o melhor caminho para a gente poder acrescentar. E aí a gente começou a estudar, né, coletivamente, né? Começamos a estudar o que era o conselho, de que forma funcionava, quais eram as atribuições do conselho tutelar, por que o conselho tutelar era tão distante assim da sociedade, né? As pessoas veem um distanciamento muito grande do conselho, e a gente topou o desafio. Vamos embora aí, vamos encarar, vamos ver o que é e poder contribuir dessa forma, né? Bacana, Léo. É muito bom isso, né? Ver o engajamento por causas que envolvam a sociedade, as pessoas. Eu sempre pergunto sobre a experiência, porque é legal ver como as pessoas foram chegando onde, né, sim, estão hoje. Você falou que o que te fez entrar nessa área foi a questão de desenvolver uma política pública de qualidade, se importar pelas pessoas. O que você diria para quem pensa em se engajar a chegar a um conselho tutelar? O que essa pessoa deve fazer? Cara, eu acho que a gente, como missão, quem passa pelo conselho, quem é conselheiro tutelar, deve incentivar as pessoas a serem conselheiros tutelares, sim, né? Quando eu fui perguntar para algumas pessoas, foi até uma surpresa, porque eu ia perguntar para alguns ex-conselheiros: e aí, como foi sua experiência como conselheiro tutelar, né? O que você acha da ideia? Eu ouvi muito assim: pelo amor de Deus, não faça isso, você vai acabar com a sua vida. O desmotivacional. Você vai acabar com a sua vida, você vai ter problemas psicológicos, você não vai sair do médico. Meu Deus. Enfim, porque na realidade, nós temos que incentivar, sim. Eu falo que é uma experiência que muda radicalmente sua visão de olhar as coisas, de ver o mundo. Uma outra perspectiva. Porque a gente se depara com cada
situação do conselho de violações e violações extremas à criança e adolescente, né? A gente acha que não acontece isso, né? Porque, puxa, eu tenho um local bom, minha família é estruturada, organizada, eu tenho um bom diálogo com a minha mãe, com o meu pai, e a gente acha que naturalmente as coisas não acontecem assim, né? Mas é muita negligência, né? Nós estamos organizando, inclusive, os dados estatísticos da cidade para fazer uma prestação de contas, falar para a população alguns dados, mas muito, assim, deixa você dar uma boa chacoalhada na sua visão de vida. Então, mas é importante. Nós precisamos de pessoas novas no Conselho Tutelar, nós precisamos de sangue novo, pessoas que tenham fôlego novo no Conselho Tutelar. Hoje o Conselho Tutelar da nossa cidade é muito experiente, nós temos pessoas de várias áreas, né, de comunidades, pessoas que já passaram por vários segmentos da cidade e que, né, por exemplo, o Conselho da cidade de Mauá renovou em 80%. 80%. Então eu acredito que a equipe que veio com fôlego novo, veio com ideias novas e tem sido muito bom, a experiência tem sido marcante, é uma experiência marcante. A gente costuma inclusive falar que é uma missão ser conselheiro tutelar, porque a gente se depara com N situações, a gente chega no nosso horário de trabalho sem saber o que a gente vai encontrar. Não tem rotina, então. Não tem rotina. Pra quem não gosta de rotina... Seja um conselheiro tutelar. Excelente. Mas sejam conselheiros, é importante, nós precisamos incentivar isso na sociedade. Eu não tive tantos incentivos de ex-conselheiros, mas por razões também pessoais ali. Sim, E, Léo, pra quem tá ouvindo a gente tem uma audiência bastante jovem que escuta o nosso programa, escuta a nossa rádio, tá ouvindo você e tá pensando, poxa, bacana, queria me engajar mais. Qual o caminho? Como começa isso? O que eu tenho que fazer porque pra ser conselheiro tutelar você tem que ser eleito. Sim. E pra participar de uma eleição você tem que ter um pessoal que vote em você pra chegar lá. Como que funciona isso? Como a pessoa começa a agregar gente e trabalhar nesse sentido? Tá, o processo inicial para você ser conselheiro tutelar, você tem que ter um trabalho já realizado com criança e adolescente. Então eu já vinha desenvolvendo esse trabalho, eu dava aula para as crianças, né? A gente desenvolvia alguns trabalhos com as crianças e isso gabaritou para passar na fase inicial. Então a fase inicial é você apresentar seu currículo, pelo menos lá em Mauá, eu acredito que aqui em Ribeirão também. Eles pedem 1 ano de trabalho com criança e adolescente. Tem que ter uma experiência. 1 ano. Então, aqueles que quiserem ser conselheiros tutelares, é importante se engajar em causas relacionadas à criança e adolescente, né? Participar das atividades, de alguma forma. Existem N situações, N projetos, ideias que dê para você contribuir, né? A gente costuma falar assim, que a gente transfere muitas culpas, né? É natural do ser humano transferir culpas, né? Falar assim, não... Tem uma criança na rua, mas é problema do conselho. É problema da prefeitura. É problema do pai, da mãe. Mas na realidade todos nós temos essa responsabilidade de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, a coisa mais importante é a gente primeiro entender isso, né? Que nós somos agentes também de zeladores pelo direito da criança e do adolescente, né? Nós como seres humanos, nós como cidadão, a gente tem que exercer essa cidadania nossa também com esse olhar no respeito à integridade da criança e do adolescente, né? Entender a criança e o adolescente como sujeito de direito, como o ECA fala. Então, o primeiro passo é você apresentar esse currículo. Depois, você passa por uma prova sobre conhecimentos relacionados à criança e adolescente. Então, existe uma avaliação técnica para você ser submetido para, a partir daí, poder disputar. Exatamente. Você passa por uma avaliação interessante que conta com conhecimentos específicos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a Convenção Nacional do Direito da Criança, sobre a Constituição Federal que trata de assuntos relacionados à família, criança e adolescente, e também sobre a lei municipal que foi instituído o Conselho Tutelar na cidade. Então você tem que ter um conhecimento mínimo dessa legislação para poder passar nessa prova. Então, você passa por essa prova. É muito difícil, Léo, essa prova? Relativamente, sim. Certo. Né? Um exemplo de Mauá teve um percentual muito relativo, muito expressivo, que eliminou alguns candidatos
nessa prova. Teve Então, bastante gente que foi mal, então. é uma prova que, inclusive, é elaborada por advogados que estão na área da criança e do adolescente. É uma comissão muito bem organizada, que faz essa peneira. E aí, depois dessa prova, tem o processo de eleição. Aí você vai se deparar com a sociedade, você vai conversar com a sociedade, falar da importância de eleger um conselheiro, porque não é uma votação obrigatória. Não é como uma eleição de vereador, prefeito, que você tem que ir votar, não. É uma eleição facultativa. Facultativa. Então você primeiro tem que conscientizar as pessoas da importância do voto, né? Que tem que votar, que é importante essa causa, nós temos que abraçar. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que convencer a pessoa que é importante ir votar. E depois que as suas propostas, que o seu currículo vale a pena e merece o voto daquela pessoa. Legal, tem todo um trabalho. E é legal isso, porque se a gente parar pra pensar, a pessoa que disputa a eleição já tem um credenciamento que mostra que ela já tem, né? Pelo já menos passou por algumas uma coisas, capacidade, né, ali avaliada e passou por critérios. Sim. Não é uma coisa que, infelizmente, não acontece em outras eleições, né? Qualquer um chega, qualquer um vai e de qualquer forma fica. É importante, Léo, fazer uma ressalva que esses critérios de avaliação são colocados pela administração pública local, ou seja, pela prefeitura. Existem cidades que o conselheiro tutelar tem que fazer até teste psicotécnico. Psicotécnico igual para dirigir? Exatamente. Tem que fazer até teste psicotécnico. Por exemplo, algumas cidades próximas aqui da nossa região cobram teste psicotécnico. Existem alguns lugares que estão até cobrando a CNH, né? Entraram na justiça para provar a constitucionalidade dessa cobrança, né? Se é constitucional ou não. E aí tá tramitando aí uma série de coisas. Certo. E assim, Léo, quais são as dificuldades de lidar com as situações do conselho? Porque, como você falou, são situações difíceis, né? As pessoas acabam procurando o conselho tutelar ou as instituições por conta de problemas. Não é uma coisa que as pessoas procuram exatamente por conta de situações tranquilas. Quais são as dificuldades para o conselho e para um conselheiro enfrentar no dia a dia? Olha, as dificuldades são estruturais, na maioria das vezes. A gente encontra questões estruturais, porque na realidade a gente articula a política e depende, em algumas vezes, da administração local ou estadual, para a gente poder desenvolver algumas atividades, para a gente poder que aquele direito que foi violado, porque a gente trata com 3 grupos, né? Primeiro, quando a violação dos pais por abuso deles, né? Ou quando, em razão da própria conduta do adolescente, ou na ação ou omissão do Estado. Então, a gente precisa ter esses apoios técnicos, né, locais, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Então, um dos desafios é esse, que não é uma questão aqui da nossa região, é uma questão que no Brasil todo, né? A gente esteve no Congresso Nacional dos Conselheiros Tutelares em Brasília e a gente pegou as condições de conselheiros na região do Nordeste precárias, né? Que não tem um mínimo, ou seja, um carro. Aqui na nossa região a gente tem carro, a gente tem um local hoje adequado para poder receber os munícipes, né? A gente tem uma estrutura relativamente boa. E tem locais que nem a questão mínima tem, né? Lá em regiões do Nordeste a gente pôde trocar experiência com os conselheiros que não tinha nenhum local para atender as pessoas. Nossa, né? É bem precário. Atendiam nas escolas. Nas escolas? Nas escolas, porque não tinha um local digno que assegurasse o sigilo, porque a gente trabalha com sigilo, né? Então todo caso que a gente vai ouvir, que a gente vai discutir, tem que resguardar o sigilo, que é um dos princípios do ECA, inclusive. Bacana. Queria passar para nossa audiência que nesse mês nós vamos trabalhar as dinâmicas de entrevista de emprego. Então, quem tem dúvidas a respeito de dinâmicas, como fazer, devo participar, não devo participar, como que funciona isso, mande um WhatsApp pra gente no 989018786. 989018786. Que no final do mês a gente sempre faz aquele programa ao vivo para tirar suas dúvidas, para te dar dicas e te orientar para você fazer da melhor forma aquela dinâmica que muitas vezes você tem vergonha, tem medo de participar. Então é muito legal que você pegue nossas dicas aqui para fazer a melhor dinâmica possível. Parabéns, Léo. A gente
nas atividades que a gente faz nas escolas, nas palestras, a gente vê muito jovem e algumas vezes precisa dessa orientação, precisa dessa ajuda Tá uma técnica quebrada aí no gelo, né? para organizar, né, e de alguma forma orientar essa juventude aí, né, em como se organizar, questão do currículo, de se comportar em entrevista. Então, uma atitude bacana que vocês estão iniciando aí, né? Valeu. Iniciando não, já estão caminhando. Valeu, Léo. Então, e quando a pessoa entra pro conselho tutelar, foi uma eleição, ela ganhou. Por quanto tempo ela é conselheira depois do momento que ela é eleita? E ela pode voltar a ser? Como que funciona isso? Hoje o conselho tutelar ele tem um mandato de 4 anos. 4 anos? 4 anos. Começou com 2, se tornou 3 e agora 4. 4 anos. E agora a lei federal unifica o processo de eleição do conselho tutelar. Antigamente os municípios chamavam eleição, cada cidade fazia uma data, cada estado fazia em outra data, e agora não, é unificado. Todo dia 10 de janeiro os novos conselheiros tomam posse e tem mandato até o 10 de janeiro dos 4 anos seguintes. Certo. Antigamente não. Tinha as mudanças de acordo com o chamamento da eleição. Então são 4 anos o mandato do conselheiro tutelar, embora e com o direito a uma recondução. Então a gente pode ter direito a uma reeleição. Embora a gente está tendo discussões no Congresso Nacional relativo a essa recondução. Tem uma PEC, né, tramitando, pedindo recondução ilimitada aos conselheiros tutelares, assim como o vereador tem. Como o vereador faz. Vereador, deputado. Sim. Então existe essa PEC rolando. Não vai ser possível essa PEC entrar nessa eleição. Então os conselheiros que já foram reeleitos não vão poder disputar essa eleição, né? Porque a PEC ainda não foi, não passou por todos os procedimentos da casa, né? Então existe uma grande possibilidade de passar, mas não nessa eleição, na próxima, porque parece que já foi votado, salvo engano, no Senado e na Câmara, e precisa passar novamente pelas duas casas para valer essa emenda, né? Não entendi, ainda tem todo um trâmite ainda pela frente. Tem o trâmite, embora a perspectiva é que passe, né? Certo. No Congresso Nacional, o posicionamento dos conselheiros tutelares, na sua maioria do Brasil, é que passe a PEC. Certo. Léo, eu queria... A gente sempre no programa faz uma pergunta que a gente chama de pergunta cretina. Aquela pergunta meio idiota que alguém sempre faz pra profissão da gente, que acaba mostrando que a pessoa não tem nenhuma noção daquilo que a gente faz. Quando você fala que é conselheiro tutelar, o que você ouve assim que você acha estranho? Qual aquela pergunta bem sem noção que você acabou ouvindo por ser conselheiro tutelar? Olha, você vai prender as crianças? Por ser conselheira, você vai prender as crianças? Te pedem muito conselho, Léo? Sim. Sério? Sim, pedem. E na realidade, é função do conselheiro, né? A gente sempre fala que o conselheiro tem que estar inserido na sociedade, tem que estar ali próximo, junto, porque ele foi eleito, né? Ele é diferente dos outros cargos porque ele foi eleito pela sociedade, então ele tem que estar ali tirando dúvidas. A principal atribuição do conselheiro é inclusive orientação. Muito bom. Você orientar o jovem, orientar a família, orientar os pais, é uma função importante. Mas a gente ouve muito isso. O conselheiro tutelar vai prender as crianças, né? Porque tem aquela visão distorcida do Código de Menores, né? Porque antigamente era punir, afastar, né? E o ECA veio com uma outra dinâmica, de inserir, de trazer para próximo, da criança ou adolescente ser sujeito de direito. Então tem essas distorções, mas a gente ouve muito essa pergunta. Isso seria mais em último caso, em casos mais específicos e extremos. Não, o conselho não prende. Na realidade, prende. Não prende. É bom todo mundo entender isso. O conselheiro, quando há ato infracional, é direto lá o Poder Judiciário, o Ministério Público que determina essa questão, né? E o conselheiro tutelar, quando tem essas medidas, ele vai trabalhar com a família, fazer os encaminhamentos para orientação da família. E assim que o jovem sai dessa condição, para poder inseri-lo novamente, fazer os encaminhamentos específicos, porque o sentido é esse, é entender a criança ou adolescente como um sujeito de direito, como uma pessoa que está no seu está na sua condição peculiar de desenvolvimento. Então até os 18 anos ela não tem condições de poder reunir todas as capacidades de um adulto. Então a gente fala assim, olha, está em desenvolvimento.
né? A doutrina do ECA é essa, completou 18, agora ele está em condições reais, né, de responder por si só. A gente sabe que existe uma série de coisas. Completa 18 anos, a gente fica aqueles... Puxei agora. A gente tem pressa pra completar, depois se arrepende. Se arrepende. E a gente tá vendo aí uma série de estudos sobre essa questão da dependência financeira, amadurecimento, né? O amadurecimento, ainda estende muito, né? Mas a lei fala até os completar 18 anos. Certo. Léo, a gente sempre pergunta também, além dessa perguntinha cretina, muito boa a sua resposta, por sinal, você está como conselheiro tutelar hoje, mas o que você pretende futuramente, né? Que eu sempre pergunto, o que você seria se não fosse? Como é um momento que você está exercendo, o que você pensa futuramente em desenvolver? Você é formado em Direito, o que você pensa nesse caminho de carreira profissional? Olha, eu passei na ordem, né? Mas não consegui exercer a função pela questão da incompatibilidade, né? E não a própria pode legislação conciliar? não pode. Certo. Quando a gente é conselheiro tutelar, a gente não pode ter nenhum outro tipo de, pelo menos lá em Mauá e outras cidades podem, mas a gente não pode ter nenhuma outra função, a gente tem que ser exclusivo conselheiro tutelar. Então eu queria muito estudar muito sobre a criança e adolescente. Gostou, né? Mesmo, hein, Léo? Debruçar muito no tema, ouvir as pessoas, né? Depois que terminar o mandato de conselheiro, eu quero andar mais pela cidade, conhecer os problemas da cidade. Trabalhar sempre com começar a dialogar mais com a cidade, que abranja outros temas também, relacionados à saúde, principalmente a educação, né? Principalmente a educação, a gente poder de alguma forma conversar com a cidade e entender os problemas principais da educação. Como conselheiro, a gente já tem uma noção de alguns problemas que a nossa cidade enfrenta, mas não que também não é questões locais, né? A gente tem esses problemas no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro. Léo, mas eu queria dedicar à cidade. Eu queria terminar o mandato de conselheiro tutelar e fazer continuar trabalhando com pessoas. Trabalhando com gente, isso. Muito legal. Isso é muito bom. Você tocou nesse assunto da questão das crianças, os problemas em nível, né, municipal, estadual, até nacional. Como conselheiro, o que você vê que poderia ser feito para que a nossa juventude tivesse mais possibilidades, mais perspectivas? Porque a gente vê uma juventude muitas vezes que não tem perspectivas ou muitas vezes está desanimada do futuro. O que você como conselheiro me diria? Eu acho que a gente tem que começar a olhar o jovem e respeitar mais o jovem, né? Dar mais espaços? Dar mais espaços, né? A gente estava discutindo agora há pouco, né? Sobre uma audiência pública que a gente está organizando sobre a educação. E nos fez refletir alguns temas que distancia. O jovem quer participar. O jovem, ele tem muito a acrescentar, né? A gente tem uma juventude muito inteligente, com uma série de capacidades, de potencialidades, e nós precisamos abrir espaço para o nosso jovem. E os modelos que nós temos hoje são muito arcaicos, né? A gente chama uma conferência e são sempre as mesmas pessoas. E a gente não pode culpar o jovem por não participar, porque o modelo é antigo. Não é atrativo. Não é atrativo. Por que não a gente abrir espaços como esse, igual vocês estão fazendo aqui em Ribeirão, para ouvir o jovem? Né? Em outros espaços, a gente vai discutir saúde. Vamos ouvir o jovem através da internet, do WhatsApp, outras formas, outras fontes. Usar as ferramentas. Que a gente comece a institucionalizar outros meios, né? Porque a gente tem que começar a acreditar na nossa juventude e abrir espaço para o jovem, né? E dando espaço, não é criticando a educação tá assim por uma série de coisas, tá assim porque não participam, porque não, o jovem quer participar. Nós precisamos começar a abrir caminhos para essa juventude. Nós começamos a incentivar. Quando a gente vai nas palestras nas escolas, e eu tenho debruçado muito, Léo, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, as palestras na escola. E a gente conversa com os pais e tem momentos que a gente conversa com o jovem. E a gente tem que começar a acreditar mais. São palestras que né? você vai falar sobre o conselho, sobre os direitos, como que funciona? A gente fala sobre questões relacionadas ao estudo e também sobre a vida, né? De como preparar esse jovem, dando orientações para o pai de como que são as formas do cuidado, né? De como trabalhar junto. Então a gente tem que começar a acreditar mais no jovem, abrir espaço, porque eu acredito que o melhor caminho vai ser a educação. Nós só vamos sair desse momento que nós estamos vivendo no país através da educação, né? E
E é importante que a gente dê espaço para nossa juventude, que tem muito a acrescentar. Eu vou falar para vocês, eu fiz uma rodada no passado com os grêmios estudantis e tem muitas ideias boas, gente. Tem muitas ideias boas, projetos bacanas que dá pra gente explodir essa galera no bom sentido de aproveitar as potencialidades mobilizar, deles. movimentar. Movimentar, né, incentivar, criar espaços. Só queria reforçar para quem está ouvindo a gente que esse mês nós vamos trabalhar as dinâmicas de entrevista de emprego. Então, se você tem alguma dúvida, Léo, queria saber como que funciona isso, para que participar, eu devo participar ou não, mande sua dúvida que nós vamos fazer um programa ao vivo só para tirar sua dúvida no nosso WhatsApp, que é o 989018786. 989018786. Bom, Léo, aproveitando esse momento, né, a Jovem RP é uma rádio que fala com muitas pessoas, principalmente jovens. Eu queria que você falasse um pouco as formas das pessoas procurarem o conselho, né? Em que situações elas podem procurar para relatar alguma situação, para ter o apoio. E eu queria usar esse momento como até um serviço de utilidade pública para a gente falar para as pessoas como que eles devem procurar os serviços do Conselho Tutelar. Bacana, Léo. A gente acredita que só o Conselho Tutelar é só indo até a sede e fazendo a denúncia, não. A gente tem vários meios. E o principal canal de denúncia é o Disque 100, que é o portal direto dos direitos humanos, né? A pessoa liga pro Disque 100, faz lá a sua denúncia, é reservado o anonimato, né? É garantido o anonimato, inclusive. Você pode ir lá, coloca. É sempre importante que essa denúncia que tenha condições mínimas da gente poder também fazer a investigação e encaminhar para os órgãos competentes. Então é o Disque 100, é um canal direto que vem direto também para o Conselho Tutelar. A gente recebe e-mail quase que simultaneamente quando eles recebem lá, vem um relatório e para a gente poder fazer essas averiguações. Pode ser indo até o Conselho Tutelar da sua cidade, né? Você pode ir diretamente lá, faz a denúncia. Isso em questões de denúncia, né? Pode denunciar também através do telefone da polícia, né? 190 ou 153. A Guarda Civil é 153. 153. Eu tava em dúvida se Ribeirão também era. 153 também. E também o Conselho Tutelar pode ser acessado em outras formas, né? Pedir uma orientação. Olha, eu tô entendendo que eu tô perdido aqui em relação a como lidar com esse problema relacionado ao meu filho e como orientações gerais, certo. Enfim, quando você ouve, se depara com uma situação, você tem o dever de remeter ao Conselho Tutelar ou à autoridade pública competente, né? A gente acha que o problema não é nosso quando a gente encara uma situação como essa, mas nós somos responsáveis sim em denunciar e encaminhar para as autoridades competentes. Certo. É muito bom a gente saber para se informar e informar quem precisa desse tipo de ajuda. Bom, Léo, eu quero te agradecer muito pela entrevista. É sempre muito legal bater um papo com você. O Léo é um amigo meu e assim, o trabalho que ele exerce é um trabalho muito trabalhoso, mas é um trabalho muito bacana. Eu quero agradecer muito você ter vindo lá de Mauá até Ribeirão para conversar com a gente, para falar com a nossa audiência sobre o seu trabalho. E a gente deseja que você, desenvolva esse trabalho e que alcance sempre coisas maiores, esse desenvolvimento, ajudando sempre a sociedade. Léo, quero te deixar um espaço aqui para você dar um recado e falar com a nossa audiência. Léo, eu quero agradecer você, parabenizar por essa iniciativa importante e que, de certa forma, atinge o jovem. A gente estava falando dessa dificuldade de buscar espaços para o jovem falar, e dar oportunidades para a nossa juventude. E esse é um dos espaços. Então, parabéns aí pela atividade de vocês. Eu gosto muito do trabalho que eu faço, Eu quero agradecer, até porque você falou, eu gosto. Não tem como você fazer de qualquer jeito, E é uma área assim que inicialmente você chega, você não sabe o que é, porque você estuda. Na teoria é legal, você se prepara, você estuda, só que você só vai ter dimensão do que é o Conselho Tutelar quando você tá lá, dos problemas do dia a dia. Então é muito bacana ser Conselheiro Tutelar, é uma boa experiência, passa por uma série de dificuldades, mas para as pessoas que querem sejam conselheiros tutelares, é muito bacana. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, parabéns, Léo,
né? Obrigado, Léo. Você também desenvolve um grande trabalho na cidade de Mauá, relacionado às crianças e à juventude, né? Você sempre está nos apoiando com o Conselho Tutelar no que é possível, articulando também as políticas públicas para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. A gente estava naquele dilema, né? O Conselho Tutelar depende da administração pública. E o Leonardo Biasi, lá em Mauá, é um agente que faz essa ponte entre o Conselho Tutelar, a administração pública, o Conselho Tutelar e a sociedade. Então é importante a gente parabenizar o trabalho dele, né? Que tem sido desenvolvido com muito êxito na cidade. Valeu, Léo. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer você que ficou com a gente até esse momento. Lembrando você que nosso programa ao vivo vem aí e que você pode mandar suas dúvidas de dinâmicas em entrevistas de emprego. Então não se esqueça que o nosso WhatsApp é o 989018786. 989018786. Esse foi o Papo Profissa, sempre trazendo alguém que gosta do que faz, alguém que vem acrescentar. E eu espero você no nosso próximo programa na semana que vem. Um abraço e até lá! Você ouviu Papo Profissa com Léo Biasi. Fique ligado na programação da Jovem RP pelo www.radiojovemrp.com e pelas redes sociais.